Aleluia. Feche seus olhos. Me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória, Senhor. Me mostra a tua glória. Só aqueles que querem a glória do Senhor, levanta as mãos e cante. Me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória, Senhor. Me mostra a tua glória. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aplauda Ele bem forte. Ao que vive e reina para todos sempre. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para trazer a palavra. É sempre uma honra imensa. Quero agradecer a toda a igreja pela paciência, porque eu sei que não é fácil me escutar. Às vezes eu gravo e tento ouvir depois para poder... Não consigo escutar nem um minuto. Quero agradecer aos irmãos que nos assistem pela internet. Quero mandar um forte abraço. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Que Deus nos abençoe grandemente. Todos os seus sonhos e projetos sejam realizados. Eu quero agradecer a todo o Ministério de Louvor. São quase 25 pessoas, se eu não me engano. Já estou perdendo a conta. Eu quero agradecer porque é difícil reunir todos agora. Todo o pessoal da transmissão do culto pela internet. Todos os irmãos que nos ajudam com as fotos. Todos os irmãos que nos ajudam com a projeção, com a tradução, com a música, com a voz, todos com o som, todos que sejam profundamente abençoados por Deus. Tudo isso é possível graças ao trabalho com excelência que os irmãos têm feito. Eu costumo dizer, esse ano foi o ano que eu percebo que o Ministério de Louvor mais cresceu e foi o ano que eu menos precisei trabalhar. Graças a Deus, assim, Deus tem colocado pessoas que realmente querem fazer as coisas com excelência. Eu tenho aprendido muito com cada um deles. Quero agradecer a todos eles em nome de Jesus. Irmãos, abra comigo a palavra Atos capítulo 20. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 7. Os irmãos encontraram? Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. Vamos ler até o 12. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Feche seus olhos. Senhor amado, poderoso, bendito, santo, Pai da eternidade, nós estamos aqui nessa noite, te adoramos, te louvamos e te bendizemos, e agora queremos ouvir a tua palavra. Senhor, fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Abençoe a tua igreja, que cada
coração aqui presente, cada coração assistindo esse culto, possa ser uma terra fértil para que a tua palavra venha brotar e venha produzir muitos frutos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar assento. O apóstolo Paulo é uma figura conhecida da Bíblia Sagrada. É uma figura que, sendo perseguidor da igreja, sendo aquele que entrava nos templos, prendia os irmãos, mandava torturá-los, queria acabar com o caminho que era o evangelho que nós conhecemos hoje. Foi então visitado pelo Senhor no caminho para Damasco, foi então transformado em um homem que, ao contrário daquele homem que queria acabar com o evangelho, agora se tornava um homem que queria fazer com que o evangelho crescesse. Porém, as pessoas não confiavam nele porque todos o temiam. Ele então é abraçado por um certo homem chamado Barnabé, que traduzido significa filho da consolação. Barnabé então leva Paulo aos apóstolos e dá um testemunho a respeito dele. As pessoas então começam a confiar em Paulo. Nasce então uma parceria entre Paulo e Barnabé, uma parceria que levaria o evangelho a várias cidades. No entanto, a parceria um dia termina porque Barnabé queria levar a Marcos e Paulo queria levar a Silas. E Paulo não aceitou que Marcos fosse com eles porque Marcos os havia deixado na sua primeira viagem. Não era fácil andar com Paulo e Barnabé. Onde eles iam, o povo se alvoroçava contra eles, queria prendê-los, queria matá-los. Esses que perturbam o mundo chegaram aqui. Assim eles eram conhecidos como aqueles que perturbavam o mundo. Marcos então sentiu-se não preparado para aquele momento e eu vou embora, eu não vou acompanhar vocês mais. Aquilo deixou Paulo extremamente chateado, triste, e não queria mais saber de Marcos. Não quero, fraco, medroso, não quero andar que ande comigo. Porém, Barnabé, que era filho da consolação, queria dar mais uma chance para o jovem Marcos. Assim como ele havia dado para Paulo, que por algum motivo estava sofrendo de amnésia naquele momento. Paulo então discute com Barnabé e diz: olha, é o seguinte, se você quer levar ele, então vai sozinho, vai com ele que eu vou com outro. Termina-se então uma parceria entre Paulo e Barnabé. Barnabé vai com Marcos para Chipre e Paulo vai com Silas para a Grécia. Interessante que a Bíblia deixar registrada essa história para nos mostrar, primeiramente, que mesmo homens de Deus às vezes se equivocam. É importante a gente dizer, a Bíblia ela conta a história de todos os apóstolos, os profetas, ela fala das suas proezas, mas a Bíblia também deixa as suas falhas, para que nós pudéssemos nos identificar com eles. Não eram super-homens, não eram pessoas que não cometiam erros. E aqui a Bíblia mostra o apóstolo Paulo. Mais tarde, ele veio a reconhecer essa sua falha, pedindo a Timóteo que trouxesse a Marcos. E ele diz para Timóteo: traz Marcos porque ele é muito importante para o meu ministério. Queria destacar somente isso, de princípio, para que a gente entenda que não são falhas que nos tornam fora do projeto de Deus. As falhas nos tornam humanos. O apóstolo Paulo então vai com Silas para a Grécia e encontra um certo homem chamado Timóteo, que chamou a atenção de Paulo. Ele disse: olha, quer vir com a gente? Tem uma vaga que Barnabé deixou. Ele então pega Timóteo e leva Timóteo consigo, e eles vão a uma cidade chamada Troade. Em Troade, Paulo, durante a noite, ele tem uma visão que um homem da Macedônia aparecia para ele e dizia assim: passa na Macedônia e nos ajude.
Ele se levanta então e conclui que o Senhor o estava chamando para pregar o evangelho àquela região. É interessante a gente entender que Jesus não disse para Paulo ir para a Macedônia. Ele deu a Paulo uma visão de um homem pedindo que fosse até lá. Paulo poderia não ter ido. Jesus não havia mandado Paulo ir para a Macedônia. E é interessante, existem momentos que Jesus mandava Paulo, direcionava Paulo para ir. Vai em tal lugar, não vai em tal lugar. Mas aqui, Jesus permite que Paulo tenha uma visão para que o discernimento de Paulo o levasse para a Macedônia. Jesus permite que Paulo tivesse uma visão do clamor do povo da Macedônia. Porque até então Paulo era dirigido pelo seu próprio chamado, pelo chamado que Jesus tinha feito a ele. Daquele momento em diante, Paulo passa a ser dirigido pelo amor às pessoas, pelo amor às almas. Jesus permitiu que ele visse um homem clamando: passa na Macedônia e nos ajude. Ele então conclui: nós vamos para lá. Agora Paulo já não era mais dirigido pelo seu próprio chamado, ele era dirigido pelo amor às almas. Isso é importante a gente falar, porque às vezes nós fazemos as coisas pelo nosso chamado, pelo nosso talento ou pelo nosso dom. Jesus estava colocando Paulo em outro nível, o nível de amar as almas perdidas assim como Jesus as ama. E eu acho isso que faz a diferença em uma pessoa que serve a Deus. Ele não serve por aquilo que ele foi chamado para fazer, mas ele serve pelo amor àquilo que Deus ama. Vocês entendem isso? Amém? Paulo então pega Timóteo, pega Silas e vão para a Macedônia. A Macedônia é aquela região: Corinto, Efésios, Gálatas, Tessalônica, Colossos, Atenas, todas essas regiões que hoje nós temos as cartas no Antigo Testamento foram fundadas por causa da visão que Paulo teve em Troade. Paulo então evangeliza todas aquelas cidades e ele volta exatamente para a cidade de Troade. Na cidade de Troade, ele faz ali um culto e resolve ficar ali 7 dias. 7 dias. Eu vou tomar mais um pouquinho que eu estou ficando... Tá baixo esse negócio aqui, né? Tá. Ele então decide ficar em Troade 7 dias. E no primeiro dia da semana, que era o 7º dia que Paulo estava ali, Paulo havia decidido que na manhã seguinte ele ia voltar, que ele queria ir para Jerusalém para passar a Páscoa em Jerusalém. Ele então começa o culto e começa a pregar. Eles estavam no 3º andar. Era um cenáculo, era um lugar, um espaço, nós suponhamos como esse espaço aqui, de repente não tão grande, mas ficava no 3º andar. E havia muitas candeias, diz a Bíblia, como essas luzes, porém não existia energia elétrica. Eram tochas que queimavam com óleo. E haviam muitas. Então aquelas tochas era aquilo que fazia com que os cenáculos tivesse luz, fosse um cenáculo iluminado. Então havia fogo, havia óleo naquele cenáculo. Com isso, ficou quente aquele ambiente. O ambiente ficou quente. Imagina, fogo, pessoas, palavra. E a Bíblia diz até o nome do jovem. Quando eu lia esse texto, eu comecei a pensar: o que esse cara foi fazer na janela? Sentar na janela. E a Bíblia dá tanto detalhe assim, não era uma pessoa que caiu, era um jovem chamado Eutico, um jovem conhecido,
que adormeceu na janela. E quando eu lia esse texto, quando eu meditava nesse texto, o Senhor falava ao meu coração: existem muitas pessoas que estão como Eutico, sentados numa janela dentro do culto, servindo a Deus, mas como se estivesse sentado em uma janela. Eu fui pensar como aconteceu, o que ele foi fazer na janela, o que levou aquele jovem à janela. O calor daquele ambiente fez com que, de repente, ele se sentisse mal ali. Ele foi se aproximando da janela. No momento que ele está próximo da janela, ele sente o frescor vindo de fora. Aquele ventinho gelado vindo da rua. A paisagem começa a ficar diferente, porque ele olhava para frente, estavam todos os irmãos sentados, ouvindo Paulo pregar. 4, 5 horas de mensagem. De repente ele olha para a janela e começa a ver pessoas andando, começa a ver o movimento lá embaixo. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, nós estamos na presença de Deus, ouvindo a palavra, onde há fogo, o Espírito Santo, onde há o óleo, a unção, onde há a palavra de Deus. Mas existem pessoas que ainda não se decidiram se estão aqui ou se estão lá fora. Existem pessoas que ainda não se desligaram lá de fora completamente. Ainda tem aquele ar que vem lá de fora de vez em quando, ainda tem a visão do mundo, ainda olha para as coisas desse mundo, ainda é seduzido pelas coisas desse mundo. Eu conheci pessoas que tiveram um passado assim meio grotesco, e quando eles começam a falar do passado, é tipo assim: quando eu estava na balada, as mulheres brigavam para dançar comigo. Oh, mas Jesus me libertou. Dá até saudade quando ele fala, eu sinto ele viajando, eu sinto ele na janela nesse momento. Outros naquele calor dizem assim: eu quando eu estava no mundo, nesse calor, eu começava a beber na sexta e só parava na segunda, e lambe até os beiços. E Jesus quer que a gente lembre do nosso passado como algo terrível. Como que eu estava nesse caminho, eu ia para o inferno. Jesus me amou e me libertou e resgatou minha alma das trevas, e agora as coisas do mundo não podem, eu não posso sentir saudade delas mais. Se você está assim, eu quero te dizer que você está bem pertinho da janela. Cuidado para não cair. Aquele jovem então começa a buscar um lugar mais confortável, um lugar onde ele sentisse aquele vento lá de fora, um local onde ele estivesse uma visão privilegiada. Ele está dentro da casa de Deus, ele está dentro do local onde tem a vida, onde tem a palavra. Mas o coração dele começa a ir lá para fora. Ele então chega próximo da janela e senta. E o ato de sentar na janela, ele está dizendo que aquele lugar agora é permanente. Agora eu estou num lugar que eu posso ficar confortável, porque eu estou dentro da casa de Deus, eu estou ouvindo a palavra, eu não estou lá na frente fazendo nada, eu não estou me envolvido com nada, eu estou aqui, que eu vou para o céu, eu quero ir para o céu, a palavra de Deus é verdadeira. Eu estou aqui, ouvindo a palavra, dou uma olhada lá fora como é que está. Estou agente secreto, estou trabalhando nos dois ambientes. O calor de dentro com o frescor de fora faz com que o corpo fique morno. E a mornidão
é algo que a Bíblia trata, especialmente no livro de Apocalipse. Quando Jesus está falando da igreja de Laodiceia, ele diz assim: vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. E porque vocês são mornos, eu estou quase vomitando vocês da minha boca. O pior jeito de estar na presença de Deus é o jeito morno. Porque tem uma sensação de que está bem, mas não está. Ele fala para a igreja de Apocalipse assim: ó, vocês dizem, eu estou rico, abastado, mas vocês não sabem que vocês são pobre, cego e nu. Aquele jovem então senta na janela. O calor da frente com o frio de fora. Ele senta numa atitude de que eu estou confortável aqui. Aqui vai ser o meu lugar. Eu vou ficar aqui de boa. O que acontece quando nós misturamos as coisas de Deus com as coisas do mundo? Nós nos tornamos mornos. Mornos, nós sentiremos o quê? Sono. Dormência. As coisas vão acontecer e você não vai ver porque você vai estar dormindo. As coisas acontecem quando nós estamos em estado de mornidão, a gente não percebe nada. Deus está trabalhando ao nosso redor e nós não estamos percebendo porque estamos dormindo. Porque a mornidão nos fez dormir. E o Senhor falava ao meu coração sobre a presença desse sentimento no coração das pessoas. Se tem pessoas que estão nem aí, não estão nem aí com nada. Não é o fato de estar dentro da casa que vai nos levar ao céu. É o estado em que nós estamos quando Jesus voltar. Não é o fato de ser como se fosse sócio de um clube. Eu sou sócio do clube da igreja. Eu pago o dízimo, eu vou de vez em quando, eu vou. Quando não tem jogo, quando não tem, eu vou. Tem gente que nunca vai, mas eu vou de vez em quando. Não é isso que vai fazer-nos ter a salvação que Jesus comprou com seu sangue. Vai ser a seriedade com que a gente leva as coisas de Deus. Ninguém cai do nada. Ninguém desaba de uma janela do nada. Ele foi caminhando até a janela. De repente ele passou por um irmão, passou por outro. Ele andou um pouquinho e voltou para frente. Daqui a pouco ele andou outro pouquinho em direção à janela. E as coisas acontecem assim aos poucos. Eu falei na quarta-feira sobre Judas Iscariotes. Às vezes a gente acha que Judas Iscariotes caiu de uma vez. E não foi. Jesus estava reunido com os discípulos na ceia. Ele então diz assim: um de vós vai me trair. Isso lá no Evangelho de João. Pedro olha para João e diz assim: pergunta para ele quem é. Porque João estava do lado de Jesus. E João era o mais íntimo de Jesus. Era o mais achegado. Jesus só havia dito: um de vós vai me trair. Todo mundo olhou para o outro. E agora? Será que sou eu? Será que sou eu? Pergunta para ele quem é. É o mais íntimo que vai descobrir quem é. É o mais íntimo. Jesus então olha para João que está do seu lado. Isso eu pensando com a minha cabeça. E diz para João assim: aquele que eu der o pedaço de pão molhado. E entrega para Judas. Ninguém percebeu. Só João que escutou Jesus falando. Judas pegou o pedaço e a Bíblia diz: e Satanás entrou em Judas. E ele se levantou e foi. E às vezes a gente acha que aquele ali é o momento em que Judas foi trair Jesus.
A Bíblia diz que nesse momento Satanás entrou em Judas. Mas quando Maria unge Jesus, lá na casa de Lázaro, ela joga óleo sobre Jesus, um perfume caro, um nardo. Judas diz assim: por que não pegou esse perfume, vendeu e deu para os pobres? Isso ia valer 300 denários. 300 denários são 300 dias de trabalho. Esse foi o preço da oferta que ela deu para Jesus. E o próprio João descreve assim, ele não falou isso porque ele tinha preocupação com os pobres, ele falou isso porque ele era ladrão, porque ele metia a mão na bolsa e pegava aquilo que colocava ali. Satanás entrou em Judas no momento da ceia, mas no momento que ele metia a mão na bolsa e pegava o que colocava ali, não era Satanás, era ele. Todos os dias que Judas metia a mão na bolsa e pegava o que ali era lançado, ele caminhava para a janela. Ele caminhava para o fim, ele caminhava para o destino de trair o Senhor. Então ninguém cai do nada, ninguém despenca de uma janela do nada. É um processo. A primeira coisa que se faz é sair de perto do local mais quente, onde estão as luzes, onde está o fogo, onde está o óleo, onde estão as pessoas. Esse é o caminho contrário que as pessoas têm feito até nos nossos dias. E nós estamos aqui nessa noite para alertar. O Espírito Santo quer alertar todos nós, onde nós estamos dentro desse cenáculo, onde nós estamos dentro dessa reunião, ouvindo a palavra, ou caminhando para a janela, ou próximo à janela, sentindo o vento, tendo a visão lá de fora, ou sentado na janela. O Senhor quer que a gente esteja de pé. O Senhor quer que a gente esteja atento. O Senhor não quer que estejamos com sono nem dormindo. Eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. O problema não foi ver a janela. O problema não foi aproximar-se da janela. O problema foi fazer da janela o seu lugar permanente. Porque no caminhar com Deus, muitas vezes a gente se aproxima da janela. Não vou enganar ninguém. Todo mundo aqui sabe. De vez em quando a gente enfraquece. Nós vamos passar pela vida cristã com momentos de fraqueza. Vai existir momentos na nossa vida que nós vamos precisar de uma ajuda sobrenatural. Eu preciso estar perto do fogo. O fogo representa o Espírito Santo. O fogo representa a presença de Deus. Eu preciso estar perto da luz. O fogo gera luz. Luz é da direção. A palavra de Deus é a nossa direção. Não existe possibilidade de servir a Deus sem ter interesse, conhecimento da sua palavra. Você pode ir em todas as reuniões onde o fogo cai, você pode ir em todas as reuniões, você pode ligar para todos os profetas do mundo. Nada disso vai te manter de pé. A palavra de Deus, quando entrar no seu coração, você não cai mais. Se você amar a palavra, se você fizer dela o seu escudo, ela te protegerá, diz em Provérbios. É importante estar no meio das pessoas. Nós não somos ilha. Nós não podemos caminhar sozinho. Não, vou servir a Deus na minha casa. Não tem condições. Não existe possibilidade. Ninguém vive sozinho. Se você quer servir a Deus sozinho, isso é mentira do diabo.
porque nem o diabo ficou sozinho. Quando foi expulso do céu, ele levou a terça parte com ele. Nem ele quis ficar sozinho. E tem gente querendo ficar sozinho. Vou ficar aqui na casa. Sai dessa. Esteja no meio de pessoas. Esteja no meio do fogo. Esteja no meio da luz. Esteja no meio da presença de Deus. Amém? Aleluia. Levante as suas mãos. Pai santo, Pai querido, Pai maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai de toda glória, de toda honra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Eu quero convidar você que nessa noite sentiu que Deus falou ao seu coração. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para que possamos orar, para que o Senhor venha aquecer a sua vida, para que você não tenha interesse mais pela janela, para que você não se assente na janela, para que você não busque o frescor lá do mundo, mas para que você fique confortável diante do calor do Espírito Santo de Deus. Amém? Pode vir aqui à frente, nós vamos orar. Aleluia, te adorarei. Aleluia, aleluia. Podem vir. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, Senhor. Te adorarei. Misericórdia eterna. Senhor, tu és bom. Deus, tu és bom, tua misericórdia eterna. Pois os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei.
todo. Canta bem forte. Declara a bondade dele. Ele é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Vamos terminar bem forte todo mundo agora. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo. Aleluia. O tempo todo. Deus é bom. Aplauda o Senhor bem forte.